E tem condições de eu chamar a matéria da Françoise Almeida? Ok, então vamos lá. Reforma. Está cortado lá, eu estou sem o roteiro. O Buiu conseguiu reforma tributária. Reforma tributária, a matéria da Françoise Almeida no ar, por favor. A reforma tributária voltou a ser um dos assuntos mais comentados do momento. A nova proposta de reforma tem como um dos principais objetivos a redução da carga de impostos sobre as indústrias. É o que garantiu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mas a reforma tributária prevê exatamente isso. Ela prevê a redução da carga tributária para a indústria. Hoje teve alguma reivindicação? Não. Foi uma conversa... Haddad disse ainda que a reforma tributária foi pauta do encontro com a Federação das Indústrias de São Paulo e que durante a reunião com o Conselho da Federação Brasileira dos Bancos, o tema também foi debatido. O ministro da Fazenda assegurou que a reforma tributária irá favorecer a economia brasileira, bem como as empresas e as indústrias. Françoise Almeida para o jornalismo da Rema TV. Muito bem, de volta aqui ao vivo com o News 5.1. Renan, como é que eu vou começar com você? Porque há um comentário generalizado, né, na imprensa de que pode estar acontecendo um curto-circuito entre Lula e Haddad. Como é que você vê isso? Bem, em relação à política de redução de imposto para a indústria, isso é totalmente necessário e também é necessário a simplificação. O mais complicado não é nem a carga tributária, e sim a forma com que é feita a carga tributária. E aí, Cícero, se me permite, primeiro fazer essa introdução para explicar para o telespectador que existe uma sequência lógica entre os impostos. Então você faz coloca ali o valor do produto, adequa um valor de imposto, aí vem depois uma normativa, altera tudo, você tem que ter um setor específico na indústria, somente para cuidar de tributação. Isso é penoso demais para as empresas, então tem que simplificar essa forma. Esse curto-circuito entre Lula e Haddad, né, eu acredito que tem que ser resolvido para que o Haddad realmente tome a posição de ministro e não fique como subserviente ao Lula, e também haja dentro dessa proposta de imposto de valor agregado. E é isso que é importante. Agora vamos lá para o imposto de valor agregado. O que é o imposto de valor agregado que tanto se fala? Você pega uma mercadoria que custa R$40, você vendeu a R$60, em cima dos R$20 que você lucrou, você vai recolher um imposto. Quer mais fácil que isso? Só se for 2 disso. Então, assim, em relação aos impostos, que é a complicação PIS, COFINS, ICMS, toda essa complicação sai e dá lugar ao imposto de valor agregado, que seria o mais simples e o mais efetivo para o país. Muito bem. Antes de eu chamar o próximo comentário aqui, eu gostaria de avisar que a gente já chamou o nosso setor de TI aqui da Rema TV, que nós estamos com o computador travado. É muita gente mandando mensagem para concorrer ao pote, né? E está travado, a gente não está conseguindo colocar mensagem no ar, né? Então, assim, se eu não conseguir fazer o sorteio hoje, fica valendo para amanhã. Tá? Muita gente mandando mensagem, os senhores viram aí, eu fiquei 5 minutos aqui ou mais falando das mensagens, né? Então, está acontecendo esse probleminha, e aí, se a gente não conseguir fazer o sorteio hoje, a gente faz amanhã, 2 potes aí, gentileza do Arnaldo Lourenço doando. Um abraço para o Wilson Dias, advogado que nos acompanha, que também não conseguiu mandar, ela mandou no meu WhatsApp aqui, dizendo que está nos acompanhando e nos prestigia todos os dias. Zezinho, por favor. Isso é bom, né? Pelo lado é bom, porque é o programa que tem mais mensagens de WhatsApp e não consegue nem ler 30%. Congestiona mesmo, né, Zé? É muita coisa. Mas pelo lado é bom. É o telespectador participando, as pessoas nos abordando e a gente faz esse programa para o telespectador, né? Espero que essas férias aí do nosso irmão e amigo Buiu, ele volte mais com a cabeça mais fria, porque não dá para debater com o Buiu. Ou pior, né? Não. Ele tem problema. Mas vamos lá. O que nós estamos vendo Haddad está debatendo, está falando, ele estava falando ali com a Febraban, está falando com os empresários, está falando da reforma, que é algo que vem, é uma luz no fim do túnel para ter uma política aí de combustíveis. É algo assim que o Brasil precisa. Essa briga de amanhã, Pacheco, Rogério,
essa briga seria mais importante, ele está falando de reformas. Quem tem mais compromisso com as reformas, como vamos debater essas reformas para avançar para o Brasil sair desse país dividido. Mas o que acontece é, Haddad fala uma coisa e Lula desautoriza, e Lula fala totalmente ao contrário. Isso dá um descrédito muito grande. A fala de Lula é desastrosa. Eu não queria estar aqui falando do presidente. Tem 30 dias. Sim, e aí? Eu vou ter que ser torcedor, ter que fazer jornalismo, ter que fazer um comentário com ordem e decência, com razoabilidade, ou eu tenho que ficar torcendo? Não, vamos passar o pano. Vamos fazer igual o Samuel, igual o Cujuí, igual o Buiú, que eles passam o pano, eles ficam igual o torcedor, militante, e fica jogando. É igual que ele fala, sufisma, né? Que é aquele que tinha lá na Grécia. É retórica ali para ludibriar as pessoas e depois ria de todo mundo. É o que Samuel faz, todo mundo faz. Eu não, eu tenho um compromisso com os fatos e vou continuar com esse posicionamento. Mesmo aqueles que são apoiadores da esquerda, que eu respeito, mas não dá para a gente estar no caminho, buscando as reformas, e Lula... Todo mundo sabia que Lula ia ser o ministro da Fazenda. Todos nós sabíamos. Lula gosta de, na verdade, como é que se chama aquela palavra, Cícero? Ser... Egocêntrico? Não é egocêntrico. Ele, na verdade... Paparicado. Não, daqui a pouco... Centralizador. Obrigado, Chico. Ele é centralizador, então ele quer ser de tudo. E, na verdade... Lula, ele tem que acalmar mais, tomar maracujina, deixar a equipe dele trabalhar. Tudo bem que eu não acredito nesse 37 ministros, pelo amor de Deus. Se tirar ali, bater, só sobra 3 ou 4. O resto, meu amigo, é só pacote de acomodação política. Então, o que nós esperamos é que Lula fale menos e faça mais. É isso que ele precisa fazer. E hoje já começou... algumas pessoas falar das falas desastrosas do Lula, que vai atrapalhar a boa intenção do Haddad, qual eu critiquei, achava que... Então, Lula tem que ficar calado. Muito bem. Samuel, Haddad e Lula estão fazendo uma exposição pública desnecessária? Olha, primeiramente queria deixar claro ao Zezinho Santos que a gente tem que atacar a mensagem, nunca o mensageiro. E é interessante ver essa mutação de comportamento do Zezinho só no mês de janeiro de 2023. Ele criticou o Haddad e agora reconhece que o Haddad é uma pessoa bem intencionada e capacitada tecnicamente, falando aí... Não, foi você falou. Bem da reforma. Não, você falou aí... Isso. Você falou há 20 segundos, eu estou só fazendo retrospectivo. Então já é uma evolução a vinda aqui da pessoa do Zezinho, ele reconhecer que o Haddad é uma pessoa gabaritada, preparada tecnicamente e que está bem intencionado. São duas coisas que tem que ter na administração pública, seja no âmbito federal, estadual, federal, municipal. É ter capacidade técnica e a boa vontade. Se você tem capacidade técnica e tem boa vontade, não serve de muita coisa. E vice-versa. Tem boa vontade, mas não tem capacidade técnica. As duas coisas têm que estar entrelaçadas. E isso, o Fernando Haddad já começa a discutir assuntos espinhosos, até mesmo para o campo democrático popular brasileiro, que é contrário à simplificação de um imposto único. Se o imposto é bi, tri, quadri, poli, a gente tem que começar a reaver. Agora, paralelamente a tudo isso, pessoal, vai ter que ter uma condição que no direito chama-se condição sine qua non. Condicionar a legislação mais rígida para que aquele empresário picareta não faça lavagem de dinheiro e evasão de divisa e venha a ser responsabilizado se ele vier a cometer algum crime contra o sistema financeiro, e tributar também, paralelamente, as grandes fortunas, lucros e dividendos, que só o Brasil e a pequena Estônia são os únicos países do planeta que não cobram imposto sobre as grandes fortunas. E você que é classe média, que ganha até 20 salários mínimos por mês, não se preocupe, você já é tributado. A gente está falando dos super ricos, aquele e aquela que faturaram bilhões de reais em meio à pandemia. Chico, sua vez. Bem, antes que o Samuel diga que eu mudei também de posicionamento, eu continuo crítico ao ministro, tá? Porque é o seguinte, falar que fazer reforma, precisamos, mas ele tem que dar o ingrediente, ele tem que dar como que vai fazer, como é que ele vai reduzir impostos, tá?
mesmo, e eu concordo e quero ver se vai ter a coragem de as grandes fortunas serem pagar mais imposto. Tu tá disposto, né, Chico, a pagar imposto de novo, né? A gente não tem nenhum problema não, né? Para deixar claro aqui para as pessoas. Não. Samuel, veja só. Ele tem que deixar Vamos lá, claro Chico, qual as condições, Chico, você tem qual um as minuto pra normas concluir, que Chico. ele vai fazer essa reforma. Jogar para a plateia é bonito. Vou reduzir como? O governo aumentando despesas? Como é que você vai fechar a conta? É impossível, humanamente impossível, qualquer pessoa que tenha um pouco de senso saber que se ele tem R$1.000 todo mês, como é que ele vai reduzir para 700 e manter o mesmo padrão? Então, essa é a questão que o ministro deixa bem claro, ou seja, como vai fazer, reduzindo onde e buscando onde a diferença desses impostos para que a máquina pública, principalmente esse governo, que gosta de gastar muito, com 37 ministros, o faça. Muito bem, Arnaldo, um minuto. Bom, talvez eu use até menos. O que eu acho interessante nesse Brasil é a dicotomia entre quem é rico, quem é milionário e quem é bilionário. Aqui o camarada tem uma Land Rover ou tem uma coisa, acha que é rico. O camarada tem uma picape, acha que é rico. Você olha o cartão de crédito dele, está uma desgraça. Você vai na geladeira dele, só tem água. Eu acho que... E eu também não posso me considerar rico, mas se for lá na minha geladeira, tem bastante o que comer, que é a única coisa que a gente leva daqui. Então, a confusão que se faz nesse Brasil é que o camarada que saiu de uma bicicleta, montou numa moto, ele já acha que é rico. E aí fica esse bando de bobo discutindo uma condição, porque vai tributar o rico, vai tributar o rico. Você não é rico. Quem tem hoje 5 milhões numa conta, quem tem uma fazenda de porte médio, ele não é rico. Ele é um batalhador e está pagando imposto. Então, você tem que deixar de ser burro, né? Igual tantos outros, eu não sou desse, e ficar com medo de pagar imposto, que você já está pagando o seu imposto. Quem tem que pagar é o rico. Você aí que está nessa vibe e que tem um carrinho mais ou menos, que a geladeira só tem água lá dentro, ou então está devendo cartão de crédito, você é dublê de rico, mas você é pobre.